Bora, bora! Vamos começar uma live, testando aqui para ver se está funcionando. Gente, descobri uma forma de fazer uma live no Instagram, mesmo tendo menos de 1.000 seguidores. Legal, né? E trouxe aqui também um slidezinho para conversar com vocês, para trazer aí algumas coisas diferentes, um posicionamento, um ponto de vista, tá? Eu acho que aqui, assim, é muito importante a gente falar que é ponto de vista, é a forma como eu enxergo e como eu quero transmitir para vocês. Primeiro, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Cláudia, eu sou social media especialista em saúde integrativa e estou trazendo aí alguns conceitos e uma nova metodologia de trabalho. A partir de agora, eu não estou mais trabalhando com gerenciamento de redes sociais, e sim com modelos de consultoria para ajudar as pessoas a conseguirem conquistar aí um pouco mais o mercado, conseguirem evoluir, e esse é o objetivo. Uma coisa interessante que eu quero começar falando para vocês. Se a gente começa trabalhar numa conta, vamos dizer assim que você vai começar a trabalhar a sua conta agora, você já tinha um post aqui, um post que fez em 2020 e assim vai indo, tal, mas você não tem uma estrutura, você não tem uma base, você não tem uma estratégia, um conceito, então a chance de dar certo é bem pequena. Então, normalmente, a gente sempre vai traçando uma estratégia para o cliente no andar da carruagem. Mas eu percebi que isso talvez esteja se perdendo um pouco no mercado. E por isso, a partir de agora, eu começo trabalhando com a estratégia e só depois a gente entra com conteúdo propriamente dito ali na prática de postar mesmo. Então, por que eu estou trazendo hoje o tema diferencial? Porque uma estratégia, a gente vai começar pelo seu diferencial. E 99% das pessoas não sabem o seu diferencial. A gente consegue perceber que quando você pergunta para as pessoas qual é o seu diferencial, as pessoas associam normalmente a entrega, a preço, a pontualidade. Isso não é diferencial, gente. Isso é o mínimo que o cliente quer quando ele contrata o seu serviço, quando ele quer contratar ali o seu atendimento. Você falar que você vai atender ele pontual, isso não é diferencial, isso é o mínimo que ele espera de você. Você falar que você tem um preço bom, isso também não é diferencial. Aliás, na integrativa, você ter um preço muito abaixo do mercado é prejudicial, inclusive para a sua reputação ali. Você falar que eu atendo, resolvo todos os pacientes que entram na minha sala, eles saem com a solução. Isso também é o básico do que o paciente está te procurando. Eu sei que nem todos os casos, né, se consegue êxito em tratamento, mas esse é o princípio básico do cara estar te procurando. Então, isso não pode ser o seu diferencial. Tá, mas o que é realmente o diferencial? Então, o diferencial, ele é, na verdade, o que faz o cliente ir atrás de você. O poder, aquela coisa que faz com que ele prefira você do que o seu concorrente. E isso, quando a gente está falando de saúde, ele começa até um pouquinho antes do paciente chegar ao consultório. Tá? Isso aí vai chegar mais ou menos quando ele procurar as informações sobre você na internet e encontrar, ou quando ele procurar indicações sobre você. Então, isso já começa essa experiência de diferencial aí. Por isso que todos os seus pontos de comunicação, os seus pontos de atendimento, online e offline, precisam estar alinhados a esse seu diferencial. Porque senão a comunicação fica falha, né? Então, assim, aqui eu já coloquei, já antecipei. Pontualidade não é o seu diferencial. Isso é o mínimo que você tem que entregar. Bom atendimento é o mínimo que você tem que entregar. É o mínimo que ele espera quando ele vai até você. Resolver o problema dele também é por isso que ele foi atrás de você. Então, isso também não pode ser o seu diferencial. Mas o que pode ser então, Cláudio? O que eu consigo enxergar como diferencial? Aquilo que só você entrega.
tá? Então, na saúde integrativa, a gente tem um pulo do gato aí que ajuda muito a direcionar isso aí, que é a forma de abordagem. Então, quando a gente pega um tratamento convencional e pega um tratamento integrativo, a discrepância é muito clara, né? Então, você tem uma consulta muito rápida no convencional, no integrativa, as consultas giram em torno de 1 hora, 2 horas, dependendo do profissional. Quando você vai para um convencional, é muito mais briga de preço, né? Na integrativa, não, porque o que oferece é diferente. Quando você vai para o convencional, você entra, o médico quase não te escuta, você não tem aquela escutativa do profissional que está te ouvindo. Na integrativa, a escutativa, ela é primordial. Se você não tem uma escutativa, você não tem como ser um integrativo. É tudo muito alinhado, né? A abordagem, ela é mais completa. Então, você foi num dentista integrativo, você não vai chegar lá e ele vai perguntar para você apenas da sua boca. Ele vai querer saber da sua saúde completa, sono, alimentação, estresse, como que você condiciona a sua vida para conseguir montar ali o quebra-cabeça para conseguir saber sobre você. Então, assim, são várias coisas que vão abrindo a nossa mente para ir traçando o diferencial. Tá, mas isso é o diferencial? Ainda não. Isso é um caminho para você chegar lá. Então, vamos partir para a ideia do que pode ser o diferencial, então. Então, primeiro a gente tem que começar pela sua lente, pelo que você enxerga, que você resolve, né? Então, como você conduz a resolução do problema, do cuidado com esse paciente, de um jeito que é exclusivo seu. Só você faz assim. Porque sim, por mais que tenhamos vários profissionais, cada um tem uma experiência de vida, cada um tem um estilo de vida, cada um tem uma visão, tem valores diferentes. E isso faz com que cada um vai, como se diz assim, conduzir de uma forma diferente. Então, isso é a lente que você enxerga. Então, através desta lente, como você enxerga. Eu, por exemplo, vou usar o meu exemplo. Eu conduzo muito os meus clientes de uma forma que eu gostaria de ser conduzida, que é me dando autonomia. Eu não deixo o cliente preso em mim. Eu explico para ele como ele pode conseguir, quais são os caminhos, e eu estou ali para ajudar ele, levantar, carregar na mão e vamos embora. Então, assim, estou sempre alinhada com esse propósito. Você precisa pensar o que é que você, de que forma você conduz, de que forma você resolve o problema, qual é o cuidado especial que você tem com seus pacientes para conseguir achar nessa sua lente o seu diferencial. Mas calma, esse é só um dos aspectos. O próximo, a experiência. Como que é a experiência que o paciente sente em ser cuidado por você? Ele se sente seguro? Ele sente que ele pode contar com você? Ele sente que ele pode chegar e conversar com você, que você vai escutá-lo? Ele sente tudo isso? Então, porque isso vai fazer uma diferença enorme no resultado e também pode ir alinhando o seu diferencial. Só que é o que eu estava falando, esse diferencial da experiência, ele começa muito antes até de você conhecer o paciente. Então, por isso que toda a sua comunicação online e offline, eu vou estar sempre falando online e offline. Por quê? Porque o offline não anda sozinho e o online também não. As coisas precisam estar sempre casadinhas, porque senão não faz sentido. Não adianta você colocar uma coisa toda rebuscada no offline e chegar no online nem aí. Ou colocar um mundo lindo, maravilhoso no online, quando chegar no offline também não conversar com a mesma coisa. Então, é necessário você alinhar essas experiências. O que acontece? Quando o paciente ele vai procurar você pela primeira vez, ou ele vai através de uma rede social, ou ele vai através do Google, ou ele vai por indicação, e aquela informação inicial, ela precisa ser condizente com o que você pratica no dia a dia ali na sua clínica. Então, se você
tem uma abordagem diferenciada, isso tem que estar explícito em toda essa transição de comunicação, em toda essa experiência, desde o WhatsApp, desde os canais, até o final do tratamento. O paciente saiu do consultório, ele está saindo, qual que é a forma que você vai conduzir isso? Tem que estar alinhado. Então, tudo tem que estar sempre alinhadinho ali para essa experiência funcionar. E essa experiência também vai ser conduzida pelo seu diferencial. Então, vale pensar com isso muito carinho. Terceiro aspecto é a sua raiz. Na saúde integrativa, a gente tem uma coisa muito forte em relação a isso. Porque eu tô há 7 anos trabalhando com saúde integrativa, eu não conheço um profissional ainda que não tenha um motivo pessoal para ter escolhido a integrativa. Então, na grande maioria das vezes, é alguém que passou por algum tipo de problema e encontrou na integrativa uma solução que a saúde convencional não trouxe. Ou ela teve uma experiência com um familiar, ou ela teve uma experiência própria, mas ela teve algum tipo de experiência que sabe, o olho dela brilhou quando viu. E ela, não, eu preciso disso. Então, é um diferencial, é uma coisa que muda, é uma raiz ali que mudou dentro mesmo. Tem também quem já cresceu em berço, assim, né? Que já cresceu em família com olhar integrativo, quem já tem ali, desde dos princípios ali de cuidados com saúde, já era ali conduzido dentro de uma saúde integrativa. Isso também é um tipo de diferencial. Você só precisa documentar isso para que você consiga usar isso a seu favor. Porque é muito diferente quando você pega e você fala assim: ah, eu estou te tratando através desta abordagem, porque foi nessa abordagem que eu consegui me apaixonar pelo cuidado da saúde. Olha que diferente que é do que simplesmente entrei para ganhar mais dinheiro, né? Então, você precisa alinhar isso aí, e esse diferencial ele é muito poderoso, né? Ele vai casar muito com o seu propósito também, que isso é papo para uma outra live, mas vai alinhar muito. Guarda isso aí que uma outra hora a gente vai conversar sobre isso. Depois da raiz, a gente fala da transformação real. Então, qual é a transformação real que você vai provocar no seu paciente assim que terminar a sua consulta, ou o tratamento, ou o acompanhamento em geral? Eu vou trazer de novo o meu exemplo. Praticamente todos os meus clientes que ficam comigo ou que tiveram um processo comigo e saíram, é porque eles ganharam tanto conhecimento, tanta autonomia, que eles conseguem se conduzir sozinhos. E isso para mim não é ruim, é ótimo. Sabe por quê? Porque eu consegui fazer a minha missão, porque está muito alinhado ao meu propósito. O meu propósito é ajudar profissionais a serem reconhecidos no mercado e terem a sua própria autonomia, para eles não dependerem a vida inteira de social media. Quem não souber vender o seu próprio produto, o seu próprio trabalho, isso é muito complicado. Então, eu sempre trabalhei com essa linha de dar autonomia para que a pessoa consiga conduzir o seu próximo passo ali. Ah, mas aí você está matando seus clientes? Não, não estou, não. Porque a estratégia não é uma coisa que a pessoa consegue alinhar de uma forma assim, vai depender muito do contexto, então eles estão sempre voltando, conversando com uma estratégia comigo, mas ali na prática, no dia a dia, eles conseguem fazer sozinhos, eles têm autonomia para isso e confiança, porque pode parecer que não, mas quase todos os clientes que chegam para mim, eles têm vergonha, eles não querem gravar, eles têm medo de se expor e N coisas, né? E vai acontecer a mesma coisa com os pacientes que procuram você. Eles querem buscar em você o que você realmente vai transformar. Ah, então eu sou muito, vamos dizer, dar um exemplo, é como se fosse voltado para a menopausa. Eu estou sempre muito cansada, ninguém me escuta, já fiz todos os exames, os hormônios estão equilibrados, tal. Na integrativa, você vai conduzir essa mulher para um caminho em que ela vai ganhar qualidade de vida, em que ela vai ganhar melhor performance e vai voltar a ter brilho. E é na integrativa que você vai promover essa transformação real e vai conseguir usar isso como seu diferencial. Mas você explicou 4 tipos aí de questões, né, que a gente pode abordar para montar um diferencial.
É só isso? Não. Você tem muito mais coisas que você pode adicionar, mas a gente precisa olhar especificamente o seu caso para conseguir alinhar isso aí. Aqui eu estou dando os principais caminhos para que você consiga saber o seu diferencial. Consegui chegar no meu diferencial, e agora o que que eu faço com ele? Boto numa caixinha e guardo? Não. Você vai, a partir desse momento que você já desenhou qual é o seu diferencial, vai validar se essa ideia realmente vai fazer conversar com você, você sente ali no coração que é isso mesmo, aí você vai alinhar com o seu propósito. E a partir daí a sua comunicação começa a ficar um pouquinho mais redonda. Bom, o que eu queria falar para vocês hoje era isso. Quem tiver dúvida, quiser me mandar no direct, quiser comentar aqui, me falar um pouquinho do seu diferencial, qual que está com dúvida, não sei como fazer, estou perdido, me manda, a gente senta, bate um papo e eu ajudo você a encontrar o seu diferencial. Até mais!